Fala, torcedor vascaíno, o Inter Miami, time do Messi nos Estados Unidos, está interessado na contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, que vem sendo especulado e sondado no Vasco da Gama nesses últimos meses. E o volante Jair, que a tendência era sair do Vasco da Gama, mas hoje, com a chegada do Fernando Diniz no Vasco, o Jair vai permanecer no time cruz-maltino. Inclusive, o Ceará, clube da Série A do Campeonato Brasileiro, estava interessado e queria a contratação do jogador, mas ele vai permanecer no Vasco da Gama. E vocês lembram do atacante Cleiton Silva, que o Vasco contratou ele, né? A 777 contratou ele naquela época? Veio pro Vasco, não fez nenhum gol com a camisa do Vasco. Hoje, ele vai ser vendido provavelmente pelo preço do Ryan, para vocês terem noção. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like, tá, pessoal? Tem muita gente que esquece de clicar no botão do like. Dá essa moral pra gente. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral de verdade. Também se inscreve aqui no canal, ó, que é muito importante. Se inscreve no canal Sentimento Vascaíno para você ficar por dentro de todas as novidades do Vasco. Agora, sem enrolação, vamos para as informações porque tem novidade pra gente falar aqui. A primeira informação é sobre ele, o atacante Brian Rodrigues, que vem estando aí em pauta várias vezes nas nossas lives, vídeos, porque o Vasco quer a contratação do jogador. Que o Vasco quer o jogador, o Vasco quer. Agora, que vai conseguir trazer ele, aí é diferente, né? O Vasco quase conseguiu trazer ele no início do ano, por conta de falta de tempo hábil para o América contratar um outro jogador para suprir a saída do Brian, o Vasco não conseguiu contratar o Brian. Então, a situação do Brian Rodrigues é o seguinte, tá? A informação do Corujão Vascaíno e também do VDG Cash. É o seguinte, Brian Rodrigues pode ser transferido ao Inter Miami, time do Lionel Messi, Luis Soares, Jordi Alba, Sérgio Busquets, se eu não me engano, também tá lá, enfim. O valor da transação seria de 10 milhões de dólares, tá? 10 milhões de dólares. Colocando hoje, cara, a gente pode até pesquisar aqui, ó, dólares em real. Ó, colocar aqui, ó, 10 milhões, colocar 10 ali, ó, 57 milhões de reais seria o valor atual ali que o Inter Miami pagaria pelo Brian Rodrigues. Cara, é um valor que o Vasco não tem essas condições, né? O Vasco hoje não tem condições de pagar 10 milhões de reais no Brian Rodrigues. O Vasco ali tava montando um planejamento ali total para conseguir contratar o Bruma por 6 milhões, 5 milhões de dólares na época, né? Você imagina ali 10, né? Não tem como, o Vasco não tem condições, não tem como disputar com o Inter Miami. O Vasco, inclusive, monitorou o jogador, mas não fez nenhuma oferta ao América do México até agora. O jogador não quer continuar no América, tá? O jogador, ele quer sair do América do México. Inclusive, o Brian, ele vê com bons olhos vir para o Vasco da Gama. É o futebol brasileiro tem bastante mídia, né? O futebol europeu sempre está de olho no futebol brasileiro para pegar jogadores daqui. Tem clubes gigantescos aí conhecidos pelo mundo inteiro. E aí, pro Brian Rodrigues, aqui no Brasil seria muito bom, para talvez ele realizar um sonho que talvez deve ter de jogar na Europa e tudo mais, né, de ser convocado sempre ali para a seleção uruguaia. Enfim, o Brian Rodrigues é um jogador que o Palmeiras quer, que o Inter Miami quer, que talvez também o Porto aqui também queira, aqui, ó. Além de Palmeiras e Porto, o Vasco agora tem a concorrência do Inter Miami. Então, para você ver, Palmeiras, Porto, Inter Miami. É muito difícil, tá, gente? Acho que essa situação do Brian Rodrigues é uma novela ali que não vai ter o fim feliz. Acho que é a palavra ideal pra falar sobre ele. Né, cara? É um baita jogador. É um jogador que, se chegasse no Vasco hoje, ia fazer total diferença. Até porque o Ryan provavelmente vai ser vendido nessa janela do meio do ano. Se não for vendido, vai ser final do ano. E aí, quem vai ser o substituto pro Ryan? Vai ser o Lloyd? Vai ser o Garré? O Garré a gente já viu que entrou contra o Melgar no meio campo, no lugar do Coutinho, e jogou bem. Deu um passe pro Verratti, deu um passe pro Adson, deixou os dois de cara pro gol. Então a gente viu que ele não é ponta direita. E o Lloyd a gente já viu também como que é o jogador, né? O psicológico do Lloyd tá lá embaixo. Enfim, a situação do Brian é essa. Eu acho que ele tá mais distante. De 0 a 100, João, pra ele vir pro Vasco, eu diria ali, cara, 10% de chance. De 0 a 100.
tá? Eu acho que essa situação do Bryan, essa concorrência do Inter Miami, do Porto, do Palmeiras e tudo mais, eu acho que acaba deixando o Vasco mais longe do jogador, da contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues. Se ele viesse pro Vasco, cara, pra mim seria uma baita contratação, seria excelente, na minha opinião. Mas o Vasco hoje, infelizmente, ele vive um momento financeiro que ele acaba ficando atrás do Porto, do Palmeiras, do Inter Miami, querendo ou não, né? Bom, outra situação, pessoal, é sobre o volante Jair, né? O Jair, a tendência era ele sair do Vasco da Gama. Não estava tendo tantas oportunidades, 2024 passou o ano inteiro lesionado, com a lesão do LCA, ligamento cruzado anterior, não jogou, né? E aí agora, com a chegada do Fernando Diniz, isso mudou. O Jair, inclusive, recebeu oportunidade no jogo de terça-feira contra o Melgar. Inclusive, para mim, foi um dos melhores da partida daquele jogo. E hoje, o Jair ele vai permanecer no Vasco. A informação que tem aqui do Vene Casagrande é que o Jair não vai ser mais negociado e permanecerá no Vasco da Gama. O volante conversou com o Fernando Diniz e a diretoria vascaína expressou o desejo de cumprir o seu contrato com o Cruz Maltino, né? Então, situação complicada não, situação boa, né? Querendo ou não, o vínculo do jogador se encerra em dezembro deste ano. Então, cara, a partir ali do dia 1, a partir de domingo, depois de amanhã, o Jair já poderia ali assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E falando sobre outra equipe, o Ceará, né? Time da primeira divisão agora do Campeonato Brasileiro, tentou a contratação do Jair, né? Recebeu a resposta que o volante continuará no Vasco e não será negociado neste momento. Pelo que foi dito ao vovô, né, que é o Ceará, é que o jogador conversou com o Fernando Diniz e com a diretoria vascaína e disse que gostaria de permanecer para cumprir o seu contrato. O Diniz também tem um desejo de tê-lo no elenco para 2025. Vamos esperar, cara, vamos aguardar, querendo ou não. Então ele vai permanecer no Vasco, ele vai cumprir esse contrato com o Vasco da Gama até o final do ano. O Jair, ele tem qualidade, a gente sabe muito bem disso, né? Mas o Jair, o Watson, como que fala? O jogador, o Paulinho, propriamente, foi muito importante em 2023. Até agora, o desempenho deles, depois da lesão que eles tiveram, não foi dos melhores, né? Então, querendo ou não, importante, informação importantíssima para todos saberem sobre a situação aí do volante Jair, que provavelmente vai ficar no Vasco da Gama, segundo a informação do Vene Casagrande. O Vene Casagrande trouxe a informação que ele vai permanecer no Vasco e que também o Ceará tinha tentado a contratação do jogador, mas com a conversa do Jair com o Diniz, com a conversa do Jair com a diretoria do Vasco, ele vai permanecer no time Cruz Maltino. Inclusive o Diniz comentou, né, na coletiva, não lembro qual era o jogo, pós-jogo de algum jogo que aconteceu do Vasco, ele falou que ele tentou a contratação do Jair nos clubes onde ele estava, no Fluminense propriamente e tudo mais. Então, querendo ou não, o Diniz gosta do jogador. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tomara que, logicamente, se o Jair começar a jogar bola, jogar um futebol maneiro, vai ajudar tanto ao Vasco e provavelmente no final do ano o Vasco renovaria o contrato dele, né? Bom, outra situação que é o seguinte, pessoal. Vocês lembram muito bem... Deixa eu pegar um negócio que caiu aqui no chão. Calma. Vocês lembram muito bem do Cleiton Silva, ex-jogador do Vasco? Vocês lembram dele? Que não jogou nada no Vasco, né? Até porque várias vezes colocaram ele como ponta também. Ele não é ponta, ele é centroavante. Mas também teve algumas oportunidades como centroavante e mesmo assim não fez gol. Vamos lá. O Rio Ave, né, que é o clube atual ali do Cleiton Silva, ele pediu 15 milhões de euros, 96 milhões de reais para liberar o Cleiton ex-Vasco, o Benfica, o Porto, o Sporting, o Zenit e também o Torino. São alguns dos clubes interessados no atacante de 26 anos de idade. O clube português desembolsou 3 milhões de euros, 19 milhões de reais para contratá-lo em definitivo junto ao Vasco da Gama. O atacante marcou 18 gols e deu 2 assistências em 37 jogos na atual temporada portuguesa. Informação dada pelo O Jogo, tá, pessoal? Lá de Portugal. Cara, pra você ver, no Vasco não jogou nada. E os números do Cleiton Silva lá no Rio Ave são excelentes. 34 jogos possíveis, ele jogou 31, fez 14 gols, 3 assistências. Isso aqui na Liga Portugal 24 e 25. Na Taça de Portugal, ele fez 6 jogos, 4 gols e 1 assistência. E olha que o Rio Ave não é aquele time que disputa ali as primeiras colocações do Campeonato Português, né?
Quem sempre tá disputando ali é o Braga, Porto, Benfica, Sporting e etc. Cara, bizarro, né, cara? O Vasco parece, cara, que tá... Meu irmão, sei lá, tem que abençoar o Vasco, né? Porque o jogador, ele vem pra cá, não joga nada, e aí quando ele sai do Vasco, ele joga bem. Um time lá. Vai entender, mano, que loucura, né, cara? Que loucura. Enfim, situação é essa, do Cleiton. É um jogador, eu venho aqui só falar isso pra vocês, porque é uma situação que o Rio Ave tá pedindo o mesmo valor que os clubes querem fazer proposta pelo Ryan, a joia do Vasco da Gama, né? Pra você ver a diferença, cara. E é uma loucura total o futebol. Aqui no Vasco, o cara, sei lá, fez 9, 10 partidas e não fez nenhum gol. Aí hoje tá no Rio Ave, claro, o Campeonato Português é mais fraco que o Campeonato Brasileiro, mas hoje tá no Rio Ave, o cara tem 4 gols na Taça de Portugal e 14 gols na Liga Portuguesa. Que loucura, né, cara? Que loucura, loucura total mesmo, né? Pra você ver a diferença disso aí, né? Outra situação aqui, pessoal, é o seguinte, o Vasco ele atendeu o pedido do Payet e tira o jogador da lista de relacionados contra o Bragantino, tá? O Payet, né, ele vai viajar para a França para resolver problemas pessoais. Cara, o Payet já deu de Payet, né? Acho que quem protege pra renovar o contrato, vai renovar o contrato do Payet, tá de brincadeira com a minha cara. Né? Não tem como a gente proteger essa situação aí do Payet, não. Me desculpa, tá? Mas já deu de Payet. E outro ponto também é que o confronto foi definido, né? O Independente Del Valle vai ser o adversário do Vasco aí nesses playoffs dessa Copa Sul-Americana. Beleza? Então, gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que é importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, ó. Se inscreve aí, ó. Clica no sininho também, ó. Clica no sininho que é super importante. Ativa o sininho aí, porque você vai receber notificação de todos os vídeos novos do canal. A gente também tem grupo do WhatsApp que também tá aí na descrição, quem quiser entrar. Beleza? Amanhã tem vídeo de manhã da provável escalação do Vasco. E de tarde aí tem a nossa live aí pré-jogo, talvez direto lá do São Januário. Beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Papai te abençoe todos vocês. Saudações vascaínas. Errei aqui, cara. Errei. Calmou. Tamo junto.